O que eu estou dizendo para você é o seguinte: quando as pessoas estão com medo, elas reagem buscando uma solução de uma forma mais instantânea, mais rápida possível. Vou dar um exemplo para você sobre a questão do medo relacionado a coisas do dia a dia, principalmente da cidade. Ainda bem que hoje eu estou no local que não tenho o que eu vou falar. Eu, Rubens, já morei em Belford Roxo, Rio de Janeiro, já morei em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, já morei em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Eu fui assaltado 4 vezes e depois fui assaltado mais uma vez em São Paulo. Então foram 5 assaltos que eu sofri. Nesses assaltos, à mão armada, eu tive a minha vida por um fio, porque com a mão no revólver e o dedo no gatilho, o meliante, ele está tão apavorado quanto a vítima dele. E para ele apertar aquele dedo ali nervoso, é um fio, você sabe disso. Então o que acontece? Como o método do medo funciona? Deixa eu só tomar água aqui. Você presencia o método do medo explícito em um assalto. Quando o meliante Elvis Aaron Dias, é quase Aaron Presley, né? Valeu, Elvis. Is now or never, é agora ou nunca. Quando o bandido, o assaltante, ele coloca uma arma na cabeça da pessoa, e quando ele ameaça, Ronildo Egídio, tirar a vida da pessoa, quando ele ameaça a pessoa que se ela não der o que ele está querendo, ela vai tirar a vida da pessoa, o que acontece na pessoa, além do medo, é um pânico. O que é um pânico? Um pânico é um medo extremo, é um medo acentuado. Então, quando a pessoa é pega de assalto, assalto significa surpresa. Assalto não é roubo, não é latrocínio. Assalto é uma palavra que significa surpresa. Quando a pessoa é pega de assalto, de surpresa no assalto, o medo instantâneo incutido nela, o medo imediato, faz com que ela não pense mais em nada, a não ser se livrar da mira do revólver. Então, neste caso, ela entrega carro, ela entrega joias, ela entrega dinheiro, entrega qualquer coisa que o ladrão quiser. Então, se você parar para analisar, olha aqui, Anderson. Obrigado pelo carinho, Anderson. Olha para cá. Se você parar para analisar esse fato que ocorre em um assalto, arma armada, se você parar um minutinho para pensar nele, você vai ter aí talvez 10, 100, 1000 elementos do que você pode trazer para a sua mesa, espalhar na mesa, que é muito mais poderosa do que uma arma. A arma tira a vida de uma pessoa, geralmente, num assalto. A caneta de um governo, ela é uma arma extremamente poderosa que ela acaba com a esperança, ela acaba com a vontade de viver, ela acaba com tudo instantaneamente na vida de todos aqueles que estão debaixo daquela autoridade. E você tem outra arma, tá aqui, ó. Não a desse canal. Não, isso aqui é um instrumento de revelação da verdade. Esse aqui não é arma, é um instrumento. Mas o microfone e a câmera, na mão do sistema, na mão da mídia, você sabe disso? Ela é uma arma extremamente poderosa. Então você tem o que eu disse para você parar para analisar no momento oportuno, mais para frente um pouquinho, quando a live acabar. A questão envolvendo um assalto. A ameaça do bandido em tirar a vida da pessoa. O que essa pessoa faz por conta do medo colocado na cabeça dela perder a vida. E é um medo com perigo eminente. Ninguém está dizendo aqui que não seja. Tá certo? Porque aí aparecem os explicacionistas. Quem são os explicacionistas? Os que não querem entender o ponto, mas quer tomar mérito, polarizando para A ou para B. Ah, mas é claro, Rubens, na mira do revólver. Estou falando do medo, transformado até, na maioria das vezes do assalto, em pânico. Mas eu quero dizer a respeito aqui do medo, porque o nome aqui é quando o método é o medo. Então, o medo colocado na vítima de um assalto pelo bandido, ele é um medo extremo, de pânico.
Mas ele não é tão poderoso. Não estou defendendo bandido nem assalto. Estou dizendo para você não entrar nesse mérito, apenas entender o ponto. Ele não é tão poderoso como, por exemplo, a arma da caneta de um governo ou a arma de um microfone com uma câmera da mídia. Esse poder é muito mais contemplativo para a agenda do sistema. Está entendendo? A voz da igualdade, um canal social. Quando você para analisar a questão envolvendo a aplicabilidade do medo para uma resposta imediata, você vai perceber que as pessoas ficam muito solícitas a fazer tudo o que foi imposto, pedido, obrigatório a ela, para poder ela se livrar daquele incômodo. No vídeo passado, eu ia chamar aqui uma matéria, um vídeo de um filme, e na hora H não estava preparado aqui. Depois, no meio da semana, eu preparei e vou trazer para você agora, para você entender um pouco disso. Olha para cá, presta atenção para você entender. É um episódio de um seriado chamado História de Horror Americano. Neste seriado, um jovem, ele quer se tornar o cônsul. Cônsul é o vereador, vamos dizer assim, da cidade. O discurso que ele faz é interessante, né? Não é para o público, porque ele está buscando não o voto, mas a vaga no partido ou o dinheiro para a campanha. O povo não sabe, é verdade oculta. Antes do cara se lançar candidato, ele tem que trabalhar para ter o número, a vaga para concorrer e grana para bancar a campanha. Então esse cara foi inteligente. É um filme, é uma ficção, é uma dramaturgia, é um ator, tem um roteiro. Mas isso nós não estamos levando em conta. Nós estamos querendo entender aqui a ideia da mensagem. Então, nessa ideia, ele não vai fazer discurso para a sociedade do que ele pensa. Porque se ele for falar o que ele pensa na sociedade, ele não tem o voto. Ele vai falar de uma dialética para convencer o partido, para convencer os políticos a apostar nele. Ele vai mostrar que ele é bom. E o discurso dele é em cima do medo. Entende? Então é isso que você precisa prestar atenção. Vamos dar uma olhada no discurso desse rapaz com a maior atenção. O trecho não é grande, o trecho é pequeno, vale a pena acompanhar. Ao que nós damos mais valor? É a família? Amigos? Nossas casas? Dinheiro? Notoriedade? Não. Acima de tudo, os humanos amam o medo. O medo que com o tempo nós aprimoramos e polimos e construímos tijolo por tijolo até que ele se erga diante de nós todo dia do tamanho da Trump Tower. Como eu sei que amamos mais o medo do que nossos filhos, porque estamos dispostos a arruinar a vida deles por conta de algum medo irracional de perdê-los. Não, Bibi, não pode ir a pé para a escola hoje. E se alguém sequestrar você, Clarabel? Não escute rap, pode ter ideias ruins sobre você mesma. Todo dia, nós escolhemos o medo em vez da liberdade. Liberdade de movimento, liberdade de congregar, liberdade de pensamento. Desculpe, mas não estou vendo que isso tem a ver com emoção. Porque você não vê nada. Nenhum de vocês vê. O medo é uma moeda que tem valor. Não precisamos de mais policiais, precisamos de menos. Não precisamos proteger o centro comunitário judaico. Temos que deixar que explodam! Ordem! Eu tô tentando ajudá-los, não veem? Eles querem ter medo. Desejam sentir tanto medo a ponto de não terem mais que pensar, de não desejarem mais nada. O medo vai libertá-los de seus desejos, de suas ambições e de suas fúteis necessidades. E aí eles virão correndo até nós, feito crianças após um pesadelo agitado. E os poucos escolhidos que não têm medo de mar, que não têm medo de altura e nem das bestas do mundo, vão retornar ao topo da tabela evolutiva para guiarem os fracos até a terra prometida da verdade e da verdadeira liberdade. Ok. Vamos ver se eu entendi. Você quer que nós deixemos o caos reinar em nossa comunidade para que todos sintam medo a ponto de, sei lá, nos darem algum tipo de poder ilimitado para protegê-los? Não estão vendo o que está acontecendo no mundo? Só estou contando o que está acontecendo.
E aí, fantástico, hein? Nós vamos debulhar isso aí, vamos debulhar. Até porque tem um ponto aí, olha, tem um ponto aí que eu julgo que é o principal ponto da atualidade. Tem um ponto aí, vamos pontuar o que ele falou de A a Z. Mas tem um ponto desses aí, nessa fala do rapaz aí, do candidato, que eu penso que é extremamente importante uma análise, embora daquele método. Porque agora você sabe que não dá mais para ser no melzinho da vovó. Não dá mais, lembra do melzinho? É no melzinho, lembra? Aquele melzinho acabou. Quem é antigo aqui sabe do que eu estou falando, né? Eu dizia, é no melzinho, é aquela coisa, é aquele chazinho de erva cidreira, né? Acabou. Agora tem que ser um tanto quanto, né, na parábola. Tá certo? Agora, interessante, né? Interessante, cara. Como Hollywood deixa passar coisas desse tipo. Essas visões fantásticas, incríveis, né? Vamos repetir e vamos pontuar. Vamos lá. Eu sei que você gosta quando o Rubens faz isso. Obrigado a todos que estão participando e ajudando o projeto. Ajude também você, tá certo? E dê o like, se não se inscreveu, se inscreva. Obrigado a todos que estão aqui. Hoje eu iluminei melhor aqui para ficar melhor a imagem, ó. Tu vê que embaixo do meu braço não fica mais sombra, né? Porque eu coloquei 2 iluminações aqui, aprendi com o Hélio. Forte abraço ao Hélio, do Hélio da Thelma, né? E fiz uma iluminação aqui embaixo melhor, para que atrás do Rubens não ficar mais sombra, até para não incomodar e não tirar a atenção. Vamos ver aqui então, olha aqui, ó, presta atenção comigo, ó. Ao que nós damos mais valor? A palavra dar valor, geralmente ela é colocada de forma positiva. A gente dá valor à família, dá valor ao emprego, dá valor àquela coisa que a gente gosta, a um artista que a gente gosta, enfim. Só que nesse caso de valor aqui, a tradução, isso é uma versão brasileira. Ela não foi tão feliz, tá certo? A palavra valor são valores, neste caso valores, tá certo? Então não é porque o medo tem um valor como a família, como o emprego. É o que nós damos mais atenção, o que mexe mais com a gente, entende? O que é mais, vamos dizer, decisivo na nossa vida, tá certo? É a palavra, poderia ser outra palavra no lugar desse valor aí para poder entender. É a família? Amigos? Nossas casas? Dinheiro? Notoriedade? Ele falou de valores, viu? Não é questão valor do lado positivo, valores. Quais são os valores das pessoas, né? Não. Acima de tudo, os humanos amam o medo. O medo que com o tempo nós aprimoramos e polimos e construímos tijolo por tijolo até que ele se erga diante de nós todo dia do tamanho da Trump Tower. A Trump Tower é porque na época o presidente era o Trump e é um prédio do Donald Trump. Como eu sei que amamos mais o medo do que nossos filhos? Porque estamos dispostos a arruinar a vida deles por conta de algum medo irracional de perdê-los. Olha aqui, gente. Olha pra cá. Essa frase aqui eu considero o ponto mais alto dessa dissertação. Por quê? Porque eu tenho visto, eu tenho ouvido. Ainda bem que não são pessoas daqui, viu? Porque as pessoas de onde eu estou aqui têm uma visão diferente das coisas, né? A esse respeito. Mas eu tenho ouvido de pais que estão prontos para entregar seus filhos para a experiência genética por conta de estar com medo do conselho tutelar. Acredita em mim? Acredita nisso? Os pais, com medo de ser confrontado pelo conselho tutelar, colocam os filhos então como escudo na frente. Vai, leva para o laboratório. Então, cara, isso é uma coisa fantástica. Eu não sabia que viveria para ouvir isso, mas tenho ouvido. Fazer o quê, né? Não tem outro jeito. Cara, enquanto os pais do passado e as mães enfrentavam leão, enfrentavam onça, enfrentavam tigre, enfrentavam o cacete A4. Hoje em dia, com um negocinho assim que não passa uma linha, com medo, né? Não enfrenta mais nada. É deprimente ver uma coisa dessa. Então o que ele fala não é nesse contexto, que esse filme é até antigo, tá certo? Não vamos dizer que seja nesse contexto, mas hoje está bem contextualizado com a realidade, pelo menos que eu estou vendo por aí, viu? Papais e mamães colocando o filho, não tem jeito então. Né? Os filhos, porque estamos dispostos a arruinar a vida deles por conta de algum medo irracional de perdê-los. Irracional? Não. Medo irracional por quê? Porque não pensa, se pensasse, se analisasse,
se botasse a cabeça para pensar, falaria, peraí, e agora? O que eu vou fazer? Vou entregar as crianças para ir para a Babilônia? Vou deixar levar para o cativeiro lá do Egito? Ou vamos fazer o que for necessário fazer para não deixar? Tá certo? Mas o medo, né? A pessoa com medo fica acuada, fica abaixada, fica deitada, prostrada, e aí faz o que quiser com as crianças. Bibi, não pode ir a pé para a escola hoje. E se alguém sequestrar você? Clarabel, não escute rap, pode ter ideias ruins sobre você mesma. Todo dia nós escolhemos o medo em vez da liberdade. Liberdade de movimento, liberdade de congregar, liberdade... Quando ele fala congregar é de se socializar, né? Parece igreja, né? Congregar, a palavra está muito ligada à igreja. Mas se socializar. Me desculpe, mas não estou vendo que isso tem a ver com emoção. Porque você não vê nada. Nenhum de vocês vê. O medo é uma moeda que tem valor. Essa palavra aí também é extremamente interessante aqui, gente. O medo é uma moeda que tem valor. Dá para negociar o medo. Com o medo, consegue se lucrar. Você viu aqui numa live passada, nesse retorno nosso, tem aqui uma playlist das lives de 2020. Essa foi no final de 2010, de 2022, né, agora. Aqui a playlist é 2022. Mas teve uma live aqui no início do retorno aqui das lives, não vou lembrar qual, em que nós colocamos uma visão. Deixa eu ver o que foi que ele falou aqui, que eu fui explicar, acabou que saiu da mente. Deixa eu ver. É daqui tem valor. Não precisamos de mais policiais, precisamos de TV. O medo é uma moeda que tem valor. Não... É a questão do valor, negociar, né? Angariar lucro. Então teve uma matéria nossa aqui que nunca as principais empresas do mundo, não é só da área de medicina, mas nunca as principais empresas do mundo lucraram tanto quanto na pandemia. Nós lemos aqui essa matéria no jornal, está na live passada. Ou seja, esse medo que o povo está tendo hoje é um medo muito maior. A sociedade mundial hoje, ela está acometida de um medo muito maior do que o medo da Primeira Guerra Mundial, o medo da Segunda Guerra Mundial, do que o medo da peste negra, peste bubônica, peste espanhola, gripe espanhola e o cacete a quatro. O povo nunca esteve com tanto medo como está agora. É muito medo em cima do gado. E o medo, como ele disse, é uma moeda de troca. O medo gera grana, é negociável, tá certo? E certamente estão negociando o medo de muita gente no mundo atualmente. Porque você não vê nada. Nenhum de vocês vê. O medo é uma moeda que tem valor. Não precisamos de mais policiais, precisamos de menos. Não precisamos proteger o centro comunitário judaico. Temos que deixar que explodam! Ordem! Eu tô tentando ajudá-los, não vê? Isso aí é cena de um filme, viu, gente? O filme é o episódio da... Uma História de Horror Americano, um seriado. Eles querem ter medo, desejam sentir tanto medo a ponto de não terem mais que pensar, de não desejarem mais nada. O medo vai libertá-los de seus desejos, de suas ambições e de suas fúteis necessidades. E aí eles virão correndo até nós, feito crianças após um pesadelo agitado. E os poucos escolhidos que não têm medo de mar, que não têm medo de altura e nem das bestas do mundo, vão retornar ao topo da tabela evolutiva para guiarem os fracos até a terra prometida da verdade e da verdadeira liberdade. Ok, vamos ver se eu entendi. Você quer que nós deixemos o caos reinar em nossa comunidade para que todos sintam um medo a ponto de, sei lá, nos darem algum tipo de poder ilimitado para protegê-los? Não estão vendo o que está acontecendo no mundo? Só estou contando o que está acontecendo. É isso aí. E aí termina, claro, essa participação aí deste filme, né? Porque mostra esta visão a respeito do medo, baseado em um contexto em que ele é utilizado como moeda, como mercadoria, o medo como mercadoria. Nós ouvimos o David Icke explicando sobre ação, reação, solução há muito tempo atrás. Eu publiquei nos DVDs Prepare-se, volume 1, 2, 3, 4 e por aí adiante, né? E ele mostrava o seguinte: se você quer colocar uma força do Estado em cima de você, no seu calcanhar, para que para que te oprima com mais policiais para te multar,
mais policiais, não para combater o crime, mas para combater você. Se é isso que eles querem, eles espalham muito mais crimes pelas ruas. E espalham agora também muito mais câmeras para vigiar você, mas vai estar dizendo que está vigiando os bandidos para não te assaltar. Então, isso foi David Icke quem explicou com as palavras dele, e ele diz que isso se chama ação, reação, solução. Nós chamamos popularmente de regra de 3. Ação, reação, solução. Causam problema, espalham, por exemplo, crimes e medo. Para que a televisão todo dia de manhã bota crime mais crime e violência na sua casa? Cedo. Trazendo uma áurea maligna para dentro da casa. Uma atmosfera satânica de Satanás. Violência para dentro da sua casa. Espalha o pânico, espalha o terror. Agora o povo pede uma solução e eles vão com a solução. Um contingente maior do Estado sobre a pessoa, da polícia de um modo em geral, tá certo? E câmeras de vigilância com a desculpa de que é para garantir o bem-estar das pessoas. Olha que eu separei para você aqui sobre a polícia, ó. Isso aqui é uma fotografia, gente, da polícia. A palavra polícia, isso aqui é ao longo dos tempos nos Estados Unidos, para você entender. A palavra polícia, ela vem de uma origem que, se você decompor, ela vai dizer que o bom tratamento de uma metrópole, de um local cosmopolita, de uma metrópole, das pessoas aglomeradas. Não tem uma definição tão, vamos dizer assim, linear, mas o entendimento é esse, né? Polícia, o que é? É um grupo de pessoas separadas para lidar com o bem-estar de pessoas reunidas em sociedade. Essa é uma das definições que pode se ter da polícia. Agora você veja como era a polícia que tratava da sociedade para livrar os bons dos maus no passado. Olha aqui a figura delas aí, as fotos, ó. Eu não tenho como colocar meu mouse para aparecer aí, mas você vê aí a roupa como foi ficando. E olha agora no final como é uma arma de guerra. É aqui, ó. Olha aqui. Ah, dá para me botar a mão aqui, olha lá. Isso é no tempo lá das colônias americanas, tá certo? Ó. Aí vai passando o tempo, ó. No tempo daqueles filmes do Charlie Chaplin, tá por aqui, tá certo? Aí, ó. Aí no tempo aqui já depois da guerra. Aí vem aqui, ó. Aqui, o cara que ficava, o policial que você muito vê em filmes dos anos 60. Olha aqui, ó. Nos anos 60 ainda, agora, pertinho de nós, ó. Aqui nos anos 70 e 80, ó, que você vê a academia de polícia, lembra? Agora, olha os de hoje. Olha como é a polícia de hoje. Pergunta. Isso aqui é armamento. Isso aqui é roupa. Isso aqui é instrumentalização para lidar com os de dentro? Olha bem, quer ver outra foto que eu tenho aqui também? Deixa eu pegar outra foto aqui que eu separei para você ver. É assim, a gente procurando observar esses questionamentos, não as explicações, os questionamentos. Nós aprendemos muito com eles. Olha essa imagem aqui, por exemplo, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui era o soldado americano há pouquíssimo tempo atrás, década de 90 para 2000. Era esse azulzinho claro que está aqui, ó. Tá certo? Aí, na época no final dos anos 70 para 80. Aqui é na época do filme Academia de Polícia e outros filmes, eu só lembro desse para te falar. Era assim, você via no filme, ó. Há pouco tempo atrás, olha hoje como é. Roupa de guerra, cara. Arma pesada, roupa de guerra. De um grupo de pessoas que não teve origem. O grupo de pessoas da polícia, esse design do Estado vestido de polícia, não é um design de quem está guerreando de um país para defender de outro, como era o exército de Nimrod, em cima do muro virado para fora. Não, esses são virados para dentro mesmo. Não estou entrando no mérito, se é para combater os maus ou os bons, não entro no mérito. Nós estamos vendo todo. O uniforme da polícia, ele hoje está muito melhor preparado para uma guerra do que o uniforme do pessoal que foi no Vietnã. Isso é fato. Isso não é opinião, isso é fato. O uniforme do policial, aquele que causa o bem-estar da sociedade, eu não estou falando mal do policial nem da corporação, eu estou falando aqui uma visão que você pode observar, está aqui a foto. Essa visão do policial que você vê mais aqui, ó, é um policial que parece bem mais
com o sentido da palavra polícia do que esse. Ou será que eu estou enganado? Mas esse é o policial. É a instrumentalização do policial de hoje. É esse aqui, ó. Tá certo? Então você viu a live passada sobre o exército de Nimrod. Aí você mesmo vai fazer a sua análise do que você está vendo aqui. Mas quando você vê a polícia armada desse jeito e com esses fuzis, você vai ver a pulseira que eles vão colocar nos seus braços. É um presente, é uma pulseira. O Datena e os Datenas da vida estão mostrando todos os dias de manhã na sua casa, na sua caixinha mágica, mostrando para você que o crime está disparado. Mas tem crime de todo jeito, para tudo quanto é lado. Então não cabe mais esse tipo de policial. Tem que ser esse. Então, gente, nesta hora, você tem os explicacionistas. Você já ouviu essa palavra, explicacionistas? Acabei de criar. O Rubens cria para poder ilustrar o que eu estou falando, porque é coisa inédita. Verdade é essa, isso é inédito. Então tem que criar palavras, como criei um vocabulário aqui enorme durante todos esses anos. Quem acompanha é prova disso. Vários vocabulários que eu uso são vocabulários que eu criei. Os explicacionistas são aqueles que explicam pelo sistema. Quem? Do teu lado aí, ó, teu familiar. Teu amigo da escola, teu amigo do trabalho, aquele que você encontra no ponto do ônibus. As pessoas, o gado em geral. Eles entraram numa neura de explicacionista porque tudo para eles tem explicação. O maior exemplo que eu dei disso para você entender foi com aquele filme francês que o YouTube não deixou passar por causa de direito autoral. As ruas sem marcações até os anos 50. Tá certo? Então logo vem me explicar. Claro que é assim, Rubens, tu ficou maluco? Ninguém quer explicação. A gente quer perguntar e questionar. O que cada cidadão comum da sociedade deveria fazer não é explicar por eles. É questionar. Eu até estava vendo hoje, quero abrir um parênteses aqui, vou voltar a esse assunto. Eu estava vendo aqui hoje, mandaram para mim aqui uma entrevista de um rapaz da Globo. O rapaz da Globo dando entrevista, se não me engano, na Jovem Pan, no rádio, mas com imagem, né, vídeo, né, dando entrevista, e quando perguntaram a ele sobre a questão envolvendo a imunização atual, ele falou contra. Aí o cara da rádio, para quebrar ele, perguntou ele, e você acha que isso aí pode causar o que no organismo da pessoa a curto prazo? Como se o cara que é um ator da Globo fosse um especialista de medicina. Mas não é, queria que o cara falasse o que não é da alçada dele. O cara deu uma esquinada daqui e dali e não falou. Mas isso aí eu dava na canela. Falei com a Madia, eu dava na canela na hora. Falar, excelente pergunta para você fazer, chama aqui um cientista desse da ONU aí, ó, e pergunta a ele, pô. A mim, eu sou ator, não sou médico. Porque era para quebrar o cara e o cara não percebeu. Mas o que acontece que eu estou dizendo para você é isso. Esses explicacionistas, tá certo? Eles são, volto a dizer, 99%, aí perto de você essa hora aí assistindo, pode ter mais de um, cuidado. Eles vão explicar, Rubens, você tá louco? Você acha que um soldado de hoje vai para as ruas igual um soldado dos anos 80? Como um soldado de hoje pode ir para as ruas fantasiado de policial dos anos 80, Rubens? Você ficou louco, de madrugada, ficou louco. Não é a questão de explicar isso, gente. É isso que as pessoas precisam entender. Não é a explicação, porque o palco, olha essa aqui que o Rubens criou também, é ferramenta de entendimento. Com o palco criado, passa qualquer coisa. Se eles criarem o palco, o pano de fundo, entendeu? Se eles moldarem o teatro para aquela peça, o povo vai rir se for para rir, vai chorar se for para chorar, vai ter a reação que eles querem, com palco preparado. Nós não queremos saber de palco preparado. Nós estamos falando aqui de fatos que ocorreram. Poxa, a década de 80 não foi há 300 anos atrás. Eles não falam que o ser humano existe há bilhões de anos? A raça humana? Por que essa transformação tão rápida agora? Por que a necessidade de em 20 anos, no máximo 30 anos, mudar desse para esse? Que necessidade rápida se criou agora se a linha do tempo traz a humanidade até essa época sem necessidade? Perguntas, eu só estou perguntando.
necessidade tem hoje de ser transformado dos anos 80 para ano 2000 nesse tipo de comportamento? Que necessidade tão instantânea? É assim que você deve proceder, perguntar. Mesmo que do teu lado venha um para te explicar. Tá certo? Os explicacionistas, você mande os explicacionistas para o espaço, corre deles, eles são perigosos. O perigo não reside em quem comanda, reside nesses que estão do seu lado. Você sabe de uma coisa, gente? Isso aqui é para nossa segurança, Rubens. Explicacionistas. Não estou entrando no mérito, dizendo se é ou se não é. Eu vou dizer para você que é fato. Olha aqui o fato, olha para cá. Olha para cá o fato. Olha para cá, por favor, para você ver o que é fato. Na época do Holocausto, na época da Segunda Guerra Mundial, estavam se construindo campos de concentrações nazistas por todo lado. Eram campos de concentrações. Você sabe o que é isso hoje? Hoje, você está quantos anos hoje? Você sabe o que é um campo de concentração nazista hoje? Parabéns, porque o tempo passou e você hoje sabe. Mas aquele povo não sabia o que era. Você sabe o que era dito para aquele povo? Você sabe qual era a metodologia usada para aquele povo? Eu não posso passar imagens aqui mais, o YouTube não deixa. Mas eu passei aqui no YouTube, os vídeos já tiraram, há muito tempo atrás. E também nos DVDs Prepare-se, que extinguiu. O meu amigo Sérgio, lá do Sul, tem os DVDs Prepare-se, assim como muita gente está assistindo, né? Então vocês viram no campo de concentrações as pessoas pegando o trem para ir para a morte de livre e espontânea vontade. E o sistema deixava, podia a pessoa levar as roupas, levar os objetos pessoais, para ser tudo queimado logo assim que chegasse, ficava todo mundo pelado. Fila de gente, todo mundo pelado. Mas na hora de sair de casa, o povo saiu em fila indiana, de boa vontade. Sabe por quê? Qual era o método usado? Medo! Medo! Não conta pra ninguém não, tá bom? Não conta não. Era a mesma tática de hoje. Medo! Medo! Sabe o que eles falavam? Olha, isso aí que vocês estão vendo tudo cercado e bem guardado, esse aí chama-se campo de concentração. Mas o povo não estava na época de hoje. O povo não sabe o que é campo de concentração como você hoje. E eles diziam, o campo de concentração é um local fortemente armado. Nós vamos montar guarda. Não está tendo a guerra aqui? A guerra não é terrível. Se você ficar aqui em casa, se ficar solto por aí, você morre com uma bomba. Mas lá no campo de concentração, lá tem o exército de Nimrod, com as armas viradas para fora. Você viu a live do exército de Nimrod? Não perde não, é ferramenta de entendimento. É vitamina para o cérebro. Tá no YouTube, vê aí. Não agora, depois que acabar a live você vê. Olha, tá vendo aquele monte de cercado ali com aqueles locais confortáveis no coração da vovó? O coração da vovó é outra coisa que quem já é antigo aqui sabe, né? Você tem um lugarzinho especial no coração da vovó. É um local confortável para te levar. Daqui a pouco eu vou ler aqui a matéria do coração da vovó. Tá certo? E o coração da vovó é um desenho animado. Não tem ele aqui para passar. Mas vou ler a matéria atual aqui que o Marcos França mandou. Então você sabe, tá vendo aquilo ali bem cercado, com aquelas casas ali bem montadas, aqueles locais para você ter uma cama para tu deitar. Aquilo ali é campo de concentração. Aquilo ali é para o nosso exército de Nimrod alemão proteger vocês. Vocês vão entrar ali e vão ficar protegidos, porque fora tem o bicho papão. Fora tem o homem do saco. Fora, se você ficar, eles vão te pegar. Lá dentro é confortável, vão lá pra dentro todo mundo. E os trens foram encostando e o povo tudo entrando. Tranquilamente. E tem uma imagem que eu já mostrei uma vez, cara, não pode mostrar mais, de quando uma senhora foi pedir informação ao guarda, tinha chegado já em um dos campos de concentrações. Tem filmado, imagem original, não é filme não. Quando a senhora foi pedir informação ao guarda, ele deu um porrolho nela, assim, ó, puf, jogou ela longe a senhora. Quando ela foi pedir informação ao guarda, um soldado que parou os trens, as portas abriram, a mulher foi na direção do soldado, perguntou alguma coisa a ele, só ele fez assim na cara dela, ó. Bum, a véia foi lá longe. Tem essa imagem, já foi colocada no YouTube aqui, ó, no Verdade Oculta há muito tempo, mas tiraram. Mas existe essa imagem, entende?
Então, quer dizer, enquanto eles estavam na estação do trem, para pegar o trem, para ir para os campos de concentrações, Patê, olha os vídeos aí antigos, procura vídeo da Patê sobre o Holocausto, você vai ver na internet, nos acervos de bibliotecas. Aquele povo foi de livre e espontânea vontade, porque foram convencidos pelo método do medo a tomar aquela atitude. Agora, na hora que saíram do trem, a história já é outra. Tá certo? Não, minha senhora, pode passar, minha senhora. Entra aí no trem, você vai lá pro campo de concentração, vai ficar guardada lá. Vai ficar bem ajeitadinha lá, viu? E é assim que aconteceu. Você lembra, gente? Olha pra cá. Você lembra da MTV? Nós passamos no DVD Prepare-se a MTV. Se você não lembra, olha aqui. Deixa eu repetir de novo aí. Olha, a menina chega em casa tranquilo da escola, não é isso? Olha lá. Tudo tá bem, bateram na porta. Vamos ver quem é. Olha lá, ó. Já tirou todo mundo da casa? Que pretexto? Não importa. Pretexto não importa. Tirou de casa, não tirou? Vai levar pra onde agora? Vai levar para um local confortável no coração da vovó. Agora, olha lá, olha lá, olha lá. A fusão das imagens. Essa é a imagem da produção da MTV. Agora, imagem original. Olha lá. Pessoal sendo levado para os campos. Agora em câmera lenta. Eu repeti em câmera lenta para você ver, Orlando. Olha lá. Aí no final aparece escrito assim: aconteceu com pessoas como nós. Todo mundo em casa tranquilo. Isso aí eu mostrei no DVD Prepare-se em 2008, causou impacto, gente. E o pessoal falava, isso não vai acontecer nunca. Tu tá doido? O pessoal entrar em casa assim, não vai acontecer nunca. E hoje? O que você disse? Será que isso não vai acontecer? Qual o pretexto? Não importa o pretexto. Olha lá. Não tem a questão de pretexto ser esse ou ser aquele. É atitude. Vai pra onde? Vai pro coração da vovó. Quer ver o coração da vovó? Vou trazer aqui o coração da vovó agora. Não sei se tá nessa câmera ou nessa. Acho que tá nessa aqui, ó. Olha aqui, ó. Coração da vovó tá aí, ó. Lembra quando o Rubens publicou em 2008 sobre a FEMA? Você lembra disso ou não? Olha aqui, ó. Vamos ler. Obrigado ao Marcos França que mandou pra mim. Olha aqui, ó. A FEMA anuncia 530 milhões para programa emergencial de alimentos e abrigo no coração da vovó. Washington, a FEMA. Ah, Rubens, eu nem sei o que é FEMA, eu tô te acompanhando agora. Então deixa o like, se inscreva no canal, seja patrocinador se você puder e assiste os vídeos antigos. Tem vídeos aqui do início, de quando o Rubens começou aqui os trabalhos. Tá certo? O Rubens é um dos pioneiros do YouTube, né? E Hangout, antes da live era Hangout. Também um dos pioneiros junto com o Silvio de Freitas aqui de fazer Hangout. Somos pioneiros. Um abraço pro Silvão, né? Meu queridíssimo Silvio de Freitas, pessoa que eu tenho carinho e admiração enorme. Olha aqui, ó, vamos ler? Quer ler comigo? Deixa eu sair um pouquinho da frente aqui para ler melhor com você. Olha aqui, ó, Washington, a FEMA. A FEMA é o órgão do governo para a gestão de emergência dentro dos Estados Unidos, tá certo? A FEMA anunciou que o Conselho Nacional para Programa de Emergência, Alimento e Abrigo criaram mais uma, né? Uma agência, tipo a ONU, vai criando um monte de agência, né? Os tentáculos. Então tem mais esse tentáculo aqui, ó. EFSP, tá certo? Programa de Emergência, Alimentos e Abrigo. Tá? A sigla tá em inglês. Alocou, olha aqui, ó, olha o dinheiro, olha a verba, olha pra cá, olha a verba. 530 milhões de dólares
Para você ter uma ideia, aquele homem biônico deles dos anos 70 custou 6 milhões de dólares. Era muito dinheiro, né? Então, aqui não são 6 milhões de dólares, não. São 530 milhões de dólares. Mas é muito dinheiro, hein, pro coração da vovó, né? Então, você tem aqui as ferramentas de entendimento. É o coração da vovó, é o buraco quente. Então, você vai sabendo o que é qual, né? Sabe qual é o buraco quente? Tem um vídeo que eu tô no mato, com a camisa aqui que o Menitinhos me deu, do Alex Jones, que tem um macaco aqui, um homem virando macaco, aquela coisa aqui assim. Eu tô com essa camisa no mato. Aí eu mostro para você o que é o buraco quente, ferramenta de entendimento. Então é isso aí, meu irmão. Além do buraco quente, tem o coração da vovó. Olha aqui o coração da vovó. A FEMA anunciou que alocou 530 milhões para a jurisdição, condados e cidade em todo o país, para ajudar populações famintas e desabrigados de nossa nação. O Congresso destinou 130 milhões por meio da Lei de Apropriação Consolidada em 2021, 400 milhões por meio da seção total do Plano de Resgate, e Conselho Nacional do Programa distribuirá fundos para organizações locais dedicados a alimentar e abrigar e fornecer recursos críticos para pessoas com emergências econômicas. Esses fundos são para pessoas com emergências não relacionadas a desastres e podem ser usados para amplo. Está tendo um desastre, não está tendo terremoto, nem Katrina, nem furacão, não está tendo desastre nenhum. Já está bem claro. Já está bem claro, não é para desastres. Então não tem a ver com emergência de desastre, tem a ver com outras emergências. Quais emergências seriam essas, hein? Qual emergência seria essa para levar você para o abrigo? Você não, né? O brasileiro não, digo lá nos Estados Unidos. Mas você sabe que lá, né? Acontece lá que também não fica diferente, não é verdade? Nós estamos de olho lá porque lá a ponta do iceberg saiu lá primeiro. Nós vimos essa ponta do iceberg lá. Então estamos de olho lá, né? Desde a época que nós lançamos o DVD Prepare-se volume 1 sobre a FEMA, né? Então tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Abrigo em massa, alimentação em massa. Aquilo que você ouviu o Rubens falando em 2008, no primeiro DVD Prepare-se, aquilo mesmo que você ouviu o Rubens falando, agora chegou a hora. Nessa agenda global, na última fase da agenda global, com essa metodologia, onde o método é o medo, as pessoas agora vão de bom grado, gente, pro coração da vovó. A FEMA está anunciando 530 milhões para o programa de alimentos e abrigo. Olha a pulseira, alimento. Você quer comida? É uma pulseirazinha bonita para você usar, viu? No carnaval agora, ó, tu usa a pulseira, só que depois ela vira algema. Você tá entendendo ou não? Ela é fantasiada de pulseira, né? Então tem comida. Você quer comida? Tem. Tem também abrigo. Você quer abrigo? Também tem. Quem tá te dando isso? Não é para você, você é brasileiro, tô dando um exemplo aqui. Quem tá dando é a FEMA, viu? É uma empresa americana, não é empresa particular, é ligada ao governo e é de extrema confiança, porque essa confiança foi consolidada durante muito e muito tempo pelo microfone poderoso, o poder desta arma, o poder desta outra arma que está aqui e pelo poder desta arma que faz as leis também. Então você tem armas poderosas, todas elas cooperando para o bem das pessoas, porque as pessoas merecem. Rubão! De volta aqui com você. Olha aqui, a Madinha vai preparar já algumas perguntas aqui, ó, pra gente responder pra você agora, viu? E o programa continua, tem muita coisa interessante, o método do medo, você vai ver cada coisa aqui hoje, tá certo? Fica ligado aí, chama o pessoal pra assistir, dá like, compartilhe e se inscreva quem não se inscreveu e se você puder, patrocine também o Verdade Oculta. Vamos ajudar de todas as formas aqui, tá bom?
Eu fico feliz se você puder ajudar nós. Daqui a pouquinho você vai ver a fala aqui do Macedo sobre essa questão do pânico colocado pela televisão e também a minha fala um dia antes de tudo isso ter início lá no programa do EV. Nós vamos passar um trecho aqui hoje. Pergunta, Amadinha. Este é o Marcelo, ele quer saber de você. O Marcelo quer saber. Para que existe a FEMA? Para que existe a FEMA, viu, Marcelo? Pertinente a pergunta. Então, depois do atentado de 11 de setembro, que é a derrubada das Torres Gêmeas, né? Eles colocaram entrou para a história como atentado. A história verdadeira é horrorosa. A história contada oficial é mentirosa. Então vamos na mentira deles para entender. Após os atentados terroristas do 11 de setembro, o presidente na época, o W. Bush, ele criou a Lei Patriota. A Lei Patriota foi rasgar a Constituição e ele decretar tudo o que ele queria. Então a Lei Patriota tinha um período de existência e acabaria, só que depois o Congresso voltou para ela continuar. E essa Lei Patriota criava também precedentes para um fundo de gestão de emergência. Ou seja, imagina que você está trabalhando, tem a sua família, e você precisa guardar um dinheiro porque caso um filho fique doente, você não quer contar com o INSS. Então você tem um fundo, uma grana que o Congresso, nesse caso, arregimenta para poder mexer com questões envolvendo Katrina, que é furacão, envolvendo qualquer problema causado por fatores externos, entendeu? Só que quando nós que estamos ligados ouvimos a criação da FEMA, nós não vimos com os mesmos olhos, nós não botamos as mãos para receber as pulseiras na mente, entende o que estou dizendo? Porque o Estado obrigou, quem é americano está debaixo da FEMA. Mas estou dizendo, você está livre do sistema na mente, é a Matrix. Então você está livre, você está fora do sistema na mente, né? Então na sua mente, quando você viu criando a FEMA, você logo percebeu qual era. Vai para lá com essa história, né? Tanto que ela está hoje aí, ó, o fundo já não é mais para... Está ali escrito. O fundo não é mais para questão de tragédia, que ocorra por terremoto, maremoto, tsunami, qualquer coisa, não. O fundo agora é para levar para o abrigo da FEMA. Tá certo? Que foram construídos, ó... Esses abrigos do coração da vovó já foram construídos, ó, há muito tempo atrás. E perguntava-se, pra que isso, hein? É o coração da vovó. Essa pergunta é do Cleiton. Tá. Ele pensa que a pergunta, né, pode ser uma análise diante da live que está fazendo sobre o medo da sociedade. Né? Tá. O método dos Illuminati botando medo na sociedade. Isso, questão do medo. Aqui, ó. Duas das escolas onde ele estudou se tornaram militares. As escolas se tornaram militares onde ele estudou. Estou repetindo aqui para o pessoal ouvir, porque o som tá só aqui. E o Ministério da Educação alcançou em 2021 a meta que era para 2023, de aumento de escolas militares, foram mais de 200. Sim, estão militarizando as escolas. Agora a pergunta, estão usando isso para criar uma geração de obediência ao Estado? Qual é a sua análise sobre isso? Na verdade, se eu disser para você que a ideia deles é somente essa de militarizar as pessoas, né, e já educar as crianças dentro de uma militarização a fim de controlar, eu seria até, vamos dizer assim, iria além do que realmente eu penso. Eu iria vamos dizer assim, super potencializar o meu pensamento a respeito desse assunto. Agora, que a militarização, ela cria uma subordinação. E essa subordinação, mesmo não sendo militar, a escola já implementa, isso é fato. Então, se você tem uma escola agora militarizada, esse nível, esse grau de subordinação dos cidadãos, ele vai ser muito mais acentuado. Então, certamente, a ideia de militarizar algumas escolas é justamente para graduar um pouco mais, né, na cabeça do gadinho, ou do que está sendo educado, vamos dizer assim, condicionado, na verdade, né, esse respeito maior ainda pelo sistema. Mais uma, Amada, por favor. Depois a gente vai mais. Tá. A terceira, depois a gente vai mais. Tem muita coisa aqui hoje. Deixa eu ver o nome dele. O nome está aqui como Eli. Eli, fala, Eli. Boa noite, Rubens. Será que o sistema tem uma meta sobre os vacinados? E quando eles atingirem, eles deixam em paz os poucos que não se vacinarem? Essa pergunta a respeito desses assuntos, elas são meio complicadas, né? O que nós sabemos aqui, gente, é que está sendo feita uma modificação na sociedade, uma engenharia social e genética. Isso é fato. Engenharia social, engenharia genética, está vendo em toda a escala. Você hoje come milho, ou derivados do milho. Você não come mais milho natural. O milho natural tem aqui, ó, que o amigo meu que era da Monsanto me deu. Tá aqui, ó, tá aqui até hoje guardado, ó.
Olha aqui, esse aqui que é o milho, ó. Quem vai comer isso? Esse é o milho. Quando eu falei para ele a respeito da Monsanto, ele falou para mim, poxa, Rubens, se não fôssemos nós... Fui mexer aqui e saiu uma iluminação. Se não fôssemos nós... Esqueci da iluminação que estava aqui. Agora sim. Se não fôssemos nós, você já teria morrido de fome e o mundo todo. O mundo todo teria morrido de fome. Por quê? Porque o milho verdadeiro é esse, ó. Ele me deu... Tá aqui até hoje esse milho. Então, quer dizer, o milho verdadeiro é esse. A mutação genética, a transformação dos alimentos em OGMs possibilitou não deixar o mundo passar fome. Foi a informação que eu tive do senhor, que é da Monsanto, tá certo? Então, assim também foi o milho, a soja, o peixe, foram todos os vegetais, tá certo? Os animais e agora os humanos. Eles vão modificando, né? Não tem jeito, engenharia social e engenharia genética. Agora, interessante, depois manda mais, escolhe mais umas boas aí. Quer mais uma? Não, mais uma então, já que tá aí na agulha, vamos lá, Madinha. Na agulha do disco, viu, gente? A gente fala na agulha que eu sou DJ há muito tempo, então a gente botava o disco na agulha. Não tem a ver com arma, não. Aqui é Gabriel. Aham. Boa noite, Elaine. Sou de Mauá. Alô, Gabriel. Sou de Mauá, São Paulo. Mauá. Minha pergunta Lugar é bom. a seguinte: será que a Terceira Guerra Mundial já não está ocorrendo, mas sem armas e bombas, mas sim com o vírus e as variações? A Guerra Mundial, o que eu posso dizer para você aqui, irmão, e isso aqui sem ofender aqui a política do YouTube, né? Eu fico muito preocupado e atento a isso, porque não pode fazer isso, né? A questão aqui é a seguinte: a Terceira Guerra Mundial, ela vai existir, mas não será guerra de nações. Não é guerra de uma nação contra outra. Eu já falei isso aqui em todos os DVDs, prepare-se. E ao longo das lives, quem é antigo aqui, igual a Elenise Anduz e muitos outros aqui, a Silvinha, a Rosa Lúcia Zanzoni, pessoal que é antigo aqui sabe. O Rubens sempre tem falado isso. A terceira e última guerra mundial, que será o mundo todo nessa guerra, será do Estado contra o cidadão. Será contra as pessoas e não contra nações, até porque sempre foi contra pessoas, mas pessoas supostamente de outras nações. Dessa vez não, dessa vez é o exército de Nimrod com as armas para dentro. É tudo contra o gado. Então a Terceira Guerra Mundial, nós estamos na última fase, meu irmão. A live que nós fizemos da última fase aqui é imperdível também, você precisa assistir, tá aqui, né? Estamos nessa última fase. E a última fase de respeito também a essa guerra, né? E é claro, para que bomba? Quando você tem um mecanismo de explosão interno e não externo, né? É mais fácil. Olha aqui, gente, eu estive no programa do EV, o EV perguntou para mim a respeito, deixa eu ver qual foi aqui, vamos ver, melhor ver aqui e depois a gente comenta. Pelo que eu percebo, é apenas mais um passo de uma agenda, EV. É uma agenda que está se cumprindo e que o prazo final dessa agenda é muito breve. Eu já falei aqui no seu programa, e várias vezes pela internet, eu não me canso de repetir, eu creio, não tenho dúvidas, estou convencido que vai haver uma redução populacional. E hoje, mais do que nunca, eu tenho mostrado isso no canal lá nosso no YouTube, e não ultrapassa 2030. Por conta desse vírus esse tempo todo? Não desse vírus exatamente. Aliás, eu até desconfio, na minha, vamos dizer assim, possibilidade de ter a minha própria opinião, né, garantido pela Constituição, a minha opinião é de que o vírus possa, na verdade, talvez existir e possa não existir. Porque eu aprendi durante o tempo de rádio, e passando também um período por televisão, que a notícia ela é muito mais poderosa do que o fato. O fato ocorrendo ou não ocorrendo, ocorrendo em pequena escala ou em grande escala, não muda muita coisa quando entra em cena a senhora propaganda